boa tarde. Estamos chegando nessa quarta-feira, dia 12 de janeiro. Já metade do mês já foi. Sol vai, sol volta, chuva vem, chuva volta com muita força, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver esse tempo abafado aí, o que vai acontecer, o que diz a previsão do tempo, né? E saber a situação das chuvas aqui na região, atualizar toda aquela tragédia que a gente passou ontem. Exatamente. Também as 5 vítimas do soterramento daqui de São José do Rio Comprido, elas foram enterradas hoje. E também já começou uma campanha de ajuda, de doação para as famílias que sofreram na pele aí o terror de perder tudo com a enchente. E claro, você pode ajudar, mas antes, daqui a pouco a gente passa para você como, tudo direitinho. Agora, antes, Pedro Mariano, vamos ao nosso momento cultural. Que dia que é hoje? Não. Bom, hoje é dia do contador. Aliás, um abraço para todos esses profissionais tão bacanas. E no calendário dos bichos, hoje é dia do gato, Pedro Mariano. Do gatinho, oh meu Deus do céu. Os gatos estão quietos. Bom, e por falar em contador, a gente não pode esquecer a importância do papel do contador de Schindler. Você assistiu Lista de Schindler? Um filme lindo. O contador dele chamava Itzhak Stern. Foi ele que convenceu Schindler, que era um alemão, a contratar judeus para trabalhar em sua fábrica na época aí da Segunda Grande Guerra Mundial. Claro que o plano maior do Itzhak, o contador, era manter os judeus ocupados e principalmente longe aí dos campos de concentração. Schindler, com a ajuda do contador Itzhak, usou toda a fortuna que ele tinha para comprar e salvar judeus, escrevendo seus nomes em uma lista, né? Ao todo foram mais de 1000 judeus salvos, uma história e tanto. Então, parabéns aí ao contador pela memória de Itzhak. É um filme maravilhoso. A nossa frase do dia tem a ver com essa história e também com o nosso assunto de hoje. Não se digas incapaz, nem te digas inútil. Auxilie como puderes. Bacana, né? Essa frase é do Espírito Emmanuel, retirada do livro Pérolas de Luz. Por que auxiliar, né? Porque muitas vezes, e sabe o que tem a ver com o nosso tema de hoje, o tema do programa, né? Porque tem gente que pensa o seguinte, que velhice é incapacidade. Tá bem errado. Né? Que é só ajudar o velho para pronto. Não é. Não. Velhice não é inutilidade, não é incapacidade. Sabe o que acontece se você pensar desse jeito? Depressão no idoso. E tem gente que acha que é coisa da idade. Ah, ele é assim mesmo. E tá totalmente errado. A gente vai ver tudo isso agora porque você sabe, gente, toda quarta-feira aqui no Falando Nisso, você aprende a viver bem com a Flora Terra, as boas escolhas que fazem a vida ficar bem melhor. Duvido quem não conhece um idoso depressivo. Aposto, né? Agora, o que pode causar depressão no idoso? Quais os perigos também, não é, dessa depressão? Será que a surdez, ela pode causar depressão no idoso? Quem vai falar tudo pra gente é o nosso querido psiquiatra Marco Antônio Vitti. Doutor Antônio Vitti, o homem da cabeça dos seres humanos. Tudo bem? Querida. Primeiro programa do ano, feliz ano novo, apesar de ser dia 12. Passou bem a passagem de ano? Doutor. Então tá bom, doutor. Então esse ano a gente vai, é nosso. O ano que vem também é nosso. É sempre nosso. A Sol estava falando de inutilidade, né? Muita gente acha que o idoso é um inútil. Aliás, tem gente que até associa a aposentadoria do idoso com a morte. Agora, todo idoso, ele pode ter depressão, doutor? Quer dizer, não é uma regra geral, né? A depressão e também não é uma regra geral ficar idoso, né? Mas na realidade, assim, né? A depressão no idoso é algo que existe, né? E em termos estatísticos, né? É realmente algo que tem que ser diagnosticado com muito cuidado. Se confunde muito, né? Antigamente se chamava arteriosclerose, né? Hoje se fala muito em demências, hoje se fala muito em Alzheimer, né? Tem que se tomar o cuidado que muitas vezes uma pessoa idosa está sofrendo uma depressão, e é uma depressão que nós chamamos de depressão involutiva. Involutiva porque ela involui, a pessoa se volta para dentro dela, se fecha, né? E ela pode ser tratada pela família como uma pessoa que inútil, que não quer mais nada com a vida, que não tem mais peso. Isso, né? Sendo que na realidade ela precisa de um tratamento para aquela depressão. Ou seja, essa depressão pode ser confundida com demência. Pode ser confundida com demência. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual que é a diferença de um e de outro, porque o nosso diretor hoje está tão nervoso, ele está com dor de dente, mas ele está tão nervoso. Ligue, Band, Felipe, vamos lá. Eu gostaria de saber mais sobre a depressão. Eu acredito que eu tenho, mas nunca procurei um médico
fico com aquele preconceito de chegar um psiquiatra, mas eu acredito que eu tenho. Eu tenho tido agora, no momento, fases em que eu choro muito, onde eu não tenho vontade absolutamente de fazer nada, onde nada me interessa, nada me atrai, o sono também não vem, as minhas noites são terríveis. Tá bem triste ela, hein, doutor? A gente vê que depressão olha não que é só pra maravilha idosos, de não é? descrição que ela deu. É isso. Ela citou assim, praticamente assim, Todos os né? sintomas. Os sintomas principais da depressão, não só no idoso, mas como a depressão, né? Porque hoje é uma doença que atinge todo mundo, pessoa, até criança. né? Né? E o que ela disse assim, né? É realmente de uma depressão, é de muito sofrimento e é também dela assim, né? Perdeu o medo de psiquiatra, a gente não morde. Não morde que psiquiatra não é médico de louco, não, viu? Não tem nada de... psiquiatra é louco, não tem nada de louco, não. É só saúde mental. Não, e hoje a gente tem até, graças a Deus, assim, né? Dentro da medicina, né? O que existe mais moderno nas pesquisas, né? Médicas, né? Em termos de tratamentos, em termos de medicamentos. Então, né? a solução para ela é procurar um profissional mais rápido procurar, possível, né? Porque tudo que ela disse, assim, é realmente sintomas de depressão. Essa depressão, não estou dizendo no caso da nossa amiga, que eu tenho certeza que o primeiro passo ela já tomou, que foi ligar para a gente e buscar ajuda. Então, o segundo passo, você vai procurar sim um profissional, você vai ver como a sua vida vai mudar. Agora, em relação ao medo, muitos idosos, eles são desacreditados pela família e muitos têm isso daí, a vergonha, o medo de procurar também ajuda, um profissional. É verdade. A falta de ajuda pode levar ao quê quando a pessoa está nesse estado? Em primeiro lugar, né, a falta de ajuda já leva ao abandono, que é o grau maior que a depressão pode alcançar. Tá? Tanto que vocês podem perceber que as pessoas idosas que têm muitas feridas na pele, né, que têm muito pruridos, né, urticárias, e têm problemas de pele, às vezes graves, assim, são pessoas que já estão em depressão profunda. Porque fica... Olha só. Porque nós consideramos na psiquiatria, principalmente eu que trabalho com a psiquiatria do inconsciente, né? Então a psiquiatria profunda, né? O grau maior de abandono é quando a pessoa tem feridas porque não tem quem cuide das feridas. Olha só, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a depressão ligada a outros problemas de saúde, inclusive a doenças cardiovasculares. Mas antes a gente vai dar uma paradinha nesse bate-papo para conferir as notícias da redação. Rafael Lima, muito boa tarde. Todos os olhos estão voltados para o céu, Rafael Lima, e não vai cair nenhuma nave espacial. A gente está preocupado com a tromba d'água que atingiu a região, matou 5 pessoas em São José dos Campos. E para hoje, Rafa, o que a gente pode esperar aí da previsão do tempo? Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde ao pessoal de casa. Bem, e essa chuva, ela continua matando ainda. Lá no Rio de Janeiro, mais de 50 pessoas já foram vitimadas nesta madrugada por causa das chuvas. Inclusive, a região de Teresópolis, no Rio de Janeiro, está em estado de calamidade. Foi decretado isso pela prefeitura. Mas a chuva, ela deve voltar no fim da tarde com trovoadas, segundo informa a SOMAR Meteorologia. É uma frente fria que está aqui pela região desde ontem, muitos problemas causados aqui no Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo e boa parte do Brasil. Então, para quem vai sair agora à noite, deve ficar atento porque vai chover forte novamente em algumas regiões. E um problema típico também das chuvas de verão são chuvas localizadas e fortes e que causam problemas. Muitas vezes chove forte numa determinada cidade, na cidade vizinha não chove praticamente nada. Isso é muito comum nesta época do verão. Então, se você vai viajar entre as cidades aqui do Vale do Paraíba, já fique atento em relação a isso e também sobre as rodovias, né, Solange? Já que problemas podem acontecer nas rodovias estaduais, na Presidente Dutra, justamente
justamente por causa da grande quantidade de água, né? Exatamente. Rafa, a gente vê a entrada daqui a pouquinho com o Tony Blade falando aí sobre o enterro daquelas 5 vítimas fatais em São José dos Campos, vítimas de um soterramento no bairro Rio Comprido, aqui em São José dos Campos. Mas eu queria fazer um giro de notícias com você. Parece que a gente tem 2 fatos, um deles do namorado e do carro, bem interessante, né, Rafa? É verdade, isso foi em Ubatuba, no bairro Estufa 1. Até uma notícia bastante curiosa, né? O ladrão, ele é ex-namorado da vítima. E segundo as informações que nós apuramos junto com a polícia lá do litoral norte de Ubatuba, ele teria roubado eletrodomésticos, eletroeletrônicos da vítima, só que aí ela pegou o carro, quando ele fugiu, ela foi atrás dele e acabou atropelando o rapaz, que posteriormente foi preso pela polícia, levado inclusive ao CDP também de Caraguatatuba, segundo as informações que chegam até aqui a nossa redação. É um fato curioso que aconteceu, né, no litoral, né? E em Tremembé, voltando a falar um pouquinho de chuva, parece que caiu uma ponte, né? Isso, Rafa? A ponte, ela está comprometida, uma ponte que é muito utilizada diariamente. Ela faz a ligação entre a Avenida Barreto Leme e a Estrada Nova, que liga Taubaté a Tremembé. Esta ponte, ela está interditada pelas 2 prefeituras, na realidade ela foi interditada. E hoje a Prefeitura de Taubaté e a Prefeitura de Tremembé conjuntamente enviaram um ofício ao DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, para informar que a ponte, a estrutura dela está comprometida. E por isso a orientação para quem precisa acessar os 2 municípios é utilizar a Estrada Velha, que liga Taubaté a Tremembé. Para quem mora ali perto dessa ponte, pode utilizar a Rua Bahia e utilizar também o bairro do Jaraguá, que tem uma entrada também, uma saída um pouco mais à frente dessa ponte. Para quem conhece essa região de Taubaté, sabe do que nós estamos falando. Então essa ponte, ela continua interditada e por tempo indeterminado também, até que obras possam ser feitas. E tudo isso também é resultado dessas fortes chuvas que estão caindo. Ok, Rafael, muito obrigada pela sua participação. Notícias da redação. Rafa sempre deixando a gente bem informado. A gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Já tem muito mais para você. Vai ligando para participar. Como o assunto é delicado, depressão no idoso, não precisa se identificar. Dr. Marco Antônio Witt, psiquiatra, está aqui com a gente. E hoje no nosso Boca no Trombone, nós vamos mostrar uma campanha justamente sobre o tema de hoje, depressão. Boca no Trombone. Onde é que a depressão dói? Em todo o lado. A quem é que a depressão dói? A qualquer um. A depressão manifesta-se através de sintomas emocionais, mas será que sabe que também se manifesta através de dores físicas? Atualmente existe tratamento para estes 2 tipos de sintomas. Fale com o seu médico.